O Eterno, bendito seja o seu nome, o seu glorioso nome, escreveu com a sua mão, Zahor et Yom HaShabbat Lekadshu. Lembra-te do dia de Shabat para santificá-lo. Nós aqui do canal Teshuvah Total desejamos a todos nesta tarde um Shabbat Shalom, essa tarde que teve uma estreia no nosso canal, um novo programa no nosso canal, né, com a nossa querida Kessia Fastad. Um beijo, Kessia, parabéns pelo seu programa, um programa maravilhoso, que vai todas as semanas trazer um resumo da porção semanal, né? Porque no Shabat a gente acaba se alongando e muitas vezes não conseguimos cobrir toda a porção, porque alguns detalhes precisam de um pouquinho mais de discussão, e a Kessia então vai fazer aí um grande resumo para que você não perca nenhum trecho, nenhum pedaço da Torá, para ter sempre o estudo da semana sendo discutido no domingo anterior, na Haftarah, no estudo da Haftarah. Durante a semana a gente vai trazer os estudos que vemos trazendo já há algum tempo, e no Shabat nós teremos o estudo da porção na sexta-noite, continuamos sexta-noite, sábado pela manhã, sábado à tarde, e agora com mais este novo programa às 14 horas. Então, se você perdeu hoje, porque não sabia, né, não foi avisado, no próximo você já sabe que esse programa vai se manter, se o Eterno se permitir, todas as semanas aqui no canal Teshuvah Total. Então, bem-vindo ao canal, você que está chegando agora, você que descobriu esse canal recentemente, sinta-se à vontade para conversar no chat, para tirar suas dúvidas, para perguntar, né? Todas as perguntas são bem-vindas, aquelas que não podem ser respondidas vai ser comentado, vai ser falado para você, alguma coisa vai ser falada para que você tenha um esclarecimento, para que você inicie a sua caminhada de Teshuvah, né, e se mantenha firme nela. Hoje, então, vamos continuar o nosso estudo que eu chamei de Não Ouço o Conselho dos Ímpios, porque nós temos sempre que ficar atentos a esses conselhos, né, esses conselhos que virão a todo momento para aquele que está na caminhada de Teshuvah. Eles vêm sempre, né? Mesmo para quem não está no caminho de Teshuvah, esse conselho dos ímpios vem sempre, mas para aquele que está no caminho de Teshuvah, esses conselhos parece que aumentam, parece que mais gente quer dar conselho, mais gente quer trazer para você um motivo para você se afastar da Torá, né? Seja firme, seja forte e vá sempre em frente, né? Hazak, Hazak, Benit, Hazek. Seja forte, seremos fortalecidos sempre. Então, abra o teu coração para que a gente comece, não dê continuidade a esse estudo, finalizando esta porção, né? Vamos até onde der, não acredito que a gente vai conseguir chegar ao final, porque o tema é muito, muito extenso e muito intenso também, né? É importante que a gente aprenda pouco, mas aprenda com profundidade. Não adianta a gente ler a Torá num final de semana ou em 2 semanas e aí não entender patavina, né? Não entender nada do que está escrito. Eu fiz isso, né? A primeira vez que eu li a Torá, toda a escritura, há uns 6, 7 anos atrás, eu li de uma vez só, né? Em alguns dias eu tinha lido tudo, mas não entendi nada, realmente não entendi, e aí decidi por estudar com calma, né? Com tranquilidade, como deve ser feito, passo a passo, meat, para que os ensinamentos entrem, né? Entrem no nosso coração, entrem na nossa consciência. E nesse período que você estuda, muitos ímpios vão falar com você. E quem são os ímpios, né? Os ímpios não são pessoas que não conhecem, que não sabem nada, que têm dúvidas. Ao contrário, são pessoas que conhecem, que estudaram, que leram, que entenderam, mas que mesmo assim não querem seguir os ensinamentos. E aí tentam aliciar aqueles que estão no caminho de Teshuvah, tentam aliciar aqueles que estão buscando conhecer a verdade. Então vem com histórias
diferentes, vêm com algumas mentiras, trazem alguns ensinamentos da Torá, mas mascaram esse ensinamento com algumas mentiras, vão mudando o sentido das frases, vão mudando o sentido da palavra escrita, e aí aquela pessoa que não está ainda firme, né, ela ouve uma parte de verdade, uma boa parte de mentira e acredita na verdade e na mentira, né? Então, são esses ímpios que a gente deve se afastar, né? Não seguir, não ouvir o conselho dos ímpios, né? Não ouvir os conselhos dos ímpios, não ouvir essas pessoas que te trazem esses ensinamentos errados, esses ensinamentos que são contrários à Torá, né? Eles se aproveitam da ingenuidade, da credulidade, da fé das pessoas. Muitas pessoas têm fé, muitas pessoas querem acreditar no Eterno, mas elas não se sentem seguras para ler a Torá ou as Escrituras, mesmo na sua língua natal, né, no português ou qualquer outra língua. As pessoas elas não se sentem seguras para ler e entender, muitas vezes leem e não entendem, né? E aí vem alguém e fala alguma coisa que é uma meia-verdade. E meia-verdade a gente sabe que não existe, né? Existe mentira, né? Existe verdade e existe mentira. O que se chama de meia-verdade, né? Ou uma mentira ingênua, uma mentira leve, não existe, né? Sempre mentira. Meia-verdade, né, é igual a mulher meio grávida, né? Não existe, ou está ou não está, não existe meia-verdade, né? Assim como não existe meio grávida. Meio grávida também não existe. Então, você tem que se afastar, né? Procure sempre que houver dúvidas, né? Sempre que houver dúvidas, procure na Torá, procure o entendimento da Torá. Mesmo aqui no canal, muitas vezes, né, você deve ouvir, você ouve aqui o que os Morim falam, você tem vários Morim e Morá agora no canal, te trazendo o entendimento da Torá, mas muitas vezes algumas dúvidas vão surgir. Então, se você não conseguir ver aqui no canal, procure na Torá, né? A Torá sempre é a última palavra, porque eu tenho um entendimento, Moré Marcos tem outro entendimento, Moré Leniel tem outro entendimento, mas o entendimento correto, né? O entendimento que deve falar o teu coração é o que está na Torá, né? Esqueça-se de todas as palavras que vêm, principalmente daqueles, né, que diferentemente aqui do canal, né, aqueles que já de início já trazem a mentira coberta de falsidade, né, a mentira mascarada de falsidade. Te traz um bolo de chocolate com uma cobertura fantástica, mas quando você corta, lá dentro é um bolo seco, sem gosto, sem graça, sem nada, né? Então você vai ser só enganado, você está sendo só enganado. Então vamos ver o que a Torá nos traz nessa porção, né? Que ela nos traz nessa porção sobre justamente, né, o que os ímpios aconselham. Vamos voltar um pouquinho no finalzinho de ontem, que não conseguimos terminar ontem, que são trechos muito, muito importantes que estão associados, né, com a conversa dos ímpios, né, que diz assim, verso 4 do capítulo 22, verso 5 nas Bíblias cristãs, né, que Yaver ish sade o herem veshilar et beirá uiver bisde acher metav saderu umemat karmo yeshalem. Então, o que nós estamos lendo aqui? Se uma pessoa fizer no campo ou a vinha de alguém ser totalmente consumido, ou permitir que seu animal consuma todo o pasto do outro indivíduo, ela deve fazer a restituição com os melhores produtos do seu campo, da sua vinha. Ou seja, aquela pessoa trabalha, produz uma vinha, né, produz um campo, e às vezes ainda está plantado e vem alguém e destrói, né, seja
seja colocando um pesticida, seja colocando algum tipo de animal que vai destruir a plantação, seja colocando fogo, enfim, né? Qualquer maneira que destrói aquela plantação, ou então que destrói o material já colhido, né? Os grãos já colhidos que estão no celeiro. Então, se essa pessoa tem que restituir com os melhores produtos do seu próprio campo, né? Então, essa é uma restituição, né? Essa é uma restituição que deve ser feita. Então, você não tem vinha, você não tem nenhuma plantação, você não tem nada plantado, mas pensa numa situação que acontece muito. As pessoas pedem alguma coisa emprestado para você, né? Um livro, uma ferramenta, algum material, e destrói isso, estraga tudo, né? Eu tenho essa experiência que eu tenho muitas ferramentas, gosto muito de trabalhar com muitas coisas, e às vezes a gente empresta uma ferramenta, a ferramenta vem destruída, e a pessoa fala assim, quebrou enquanto eu estava usando, né? E lamento, não posso fazer nada. Na verdade, não, você tem que devolver um novo, né? Você tem que devolver o melhor possível, né? E é isso que a gente tem que fazer com tudo, né? Pegou um livro emprestado de alguém, caiu, manchou, rasgou, perdeu, você compra um novo, você restitui o melhor que possa, né? O melhor que você possa fazer, porque é da pessoa, é uma propriedade da pessoa, é um bem que aquela pessoa recebeu do Eterno para seu uso. Então você tem que restituir o melhor possível, né? Tem que restituir da melhor maneira quando você destrói, né? Quando alguma coisa está com você e você destrói. Aqui vai mais além, né? Alguém que destruiu por maldade, alguém que foi lá no campo, né? E destruiu por maldade. Não foi só pegou emprestado e destruiu. Destruiu algo que foi proposital, foi de intenção, quis fazer, né? Quis destruir. Então, é importante que você sempre preste atenção nisso, né? Que o que existe para ele existe para você. Se você estragou o que é dele, você deve restituir aquilo que é dele. Ki tetse esh umatse akotsim veniahal gadish o hakama o hasadeh shalem yeshalem hamavir et haberá. Quando sair um fogo e se espalhar por pilhas de grãos não colhidos, ou no campo, a pessoa que o acendeu pagará a restituição, né? Então, alguém que destrói, né? Alguém que destrói o campo do outro. Naquela época, não era tão fácil tacar fogo, né? Fazer fogo, não era tão simples, né? Era uma tarefa muito complexa, não existia isqueiro, não existia fósforo, né? Não existia lente de aumento que você coloca lá e tacar fogo, né? Você precisava preparar, era preciso preparar muito bem. A pessoa não acontecia de jogar um cigarro, né? Jogar um cigarro pela janela do carro e pegar fogo lá no mato, né? Em volta de uma estrada, por exemplo, ou alguém que deixa um cigarro cair em cima de alguma coisa inflamável e queima, né? Naquela época, a pessoa que, quando um fogo aparecia, né? Ou era por um evento da natureza, um raio, alguma coisa assim, né? Ou por um extremo calor, ou porque alguém foi lá e preparou esse fogo. Então, quando alguém faz isso, né? Queimando a plantação do outro, ela deve restituir, né? Ela deve restituir integralmente aquilo que foi queimado, a produção do outro, porque ele precisava daquilo para se alimentar, ele precisava daquilo para sobreviver, né? Então, é sempre importante, né, se lembrar de que o que é do outro tem que ser cuidado, né, tem que ser muito bem cuidado. E a gente tem que fazer como os nossos sábios ensinam, né, comparar o que está sendo dito aqui com mais um fogo que queima, né, que queima a dignidade das pessoas, que é justamente a Lashon Hará, né,
quando alguém fala mal do outro, quando alguém se vale de uma situação e levanta um falso testemunho sobre uma outra pessoa, né? Então, com isso, ela está queimando a imagem daquela pessoa, ela está destruindo a imagem daquela pessoa. Né? A Lashon Hará, a Torá abomina, né? O Eterno abomina a Lashon Hará. Nós temos várias porções, né, falando sobre o mal. É o nono pronunciamento, é a nona palavra, o nono mandamento do Eterno: não levantar falso testemunho contra o seu próximo, ou seja, não falar mal do seu próximo. E nós vamos ver mais à frente que o Eterno fala várias vezes esse tema na Torá, porque é uma das piores coisas que pode acontecer, né, que é o falar mal. É um fogo que queima, a Lashon Hará, a língua do mal, é um fogo que queima, que destrói, e não tem recuperação, né? Por mais que você indenize, não tem indenização que pague, né? Quando alguém fala mal de alguém, quando alguém destrói a imagem de um outro, né, ele nunca recupera, porque sempre vai ficar alguém achando que foi uma desculpa, mas que aquilo era verdade, nunca vai ser aceito. Nem todos que ouviram a mentira vão ouvir a verdade, vão ouvir o pedido de desculpas, vão ouvir a indenização. Então, a gente vê hoje nas mídias isso é muito fácil espalhar uma mentira, é muito fácil espalhar algo contra alguém, né? E isso toma proporções mundiais hoje, né? E não tem como você recuperar, né? Falar mal de alguém não tem como recuperar. As pessoas acham que isso é um problema atual, a fake news é um problema atual, né? Mas isso vem desde a antiguidade. Sempre que o homem fala, né? Desde que o homem fala, ele gosta de falar do seu próximo, ele gosta de falar do outro, né? Então, evite isso, né? Nós devemos evitar isso, nós devemos evitar sempre não falar do próximo, né? Se não pode falar bem, não fale nada, fique quieto, né? E quando ouvir alguém falando mal de alguém, se afaste, né? Se distancie para que você não carregue essa língua ruim, né? Como disse Yaakov Hatzadik, o irmão de Yeshua, quando alguém fala mal do outro é como um fogo pequeno que se espalha pela floresta e toma proporções, né, gigantescas. Hoje em dia os bombeiros dizem isso, né, que nenhum incêndio começa grande, os incêndios começam sempre pequenos, né? E a mentira é assim: quando se fala mal de alguém, se fala só um pouquinho, uma coisinha de nada, que é insignificante, mas isso toma proporções alarmantes. Então, vamos evitar isso, né? E por que a gente tem que evitar isso, né? Nós vamos ver que lá no livro de Bamidbar, capítulo 5, verso 6, o Eterno diz algo que é muito importante, que a gente tem que ter em mente sempre que pensar, né? Sempre que pensar em cometer uma transgressão às suas mitzvot, né? Sempre que pensar, né, no ressarcimento, na restituição de uma transgressão, de um mal causado. Então nós lemos lá em Bamidbar: Daber el Binei Israel, fale aos filhos de Israel, Ish ou Isha, um homem ou uma mulher, que assume kol hatot, ha'adam limol ma'al ba Adonai ve'ashama hanefesh hahiv. Fale aos filhos de Israel, né? Um homem ou mulher que cometer qualquer um dos pecados contra Adão, contra o ser humano, contra qualquer ser humano, para faltar em relação ao Eterno, ou seja, para transgredir os ensinamentos do Eterno, a sua alma estará sob culpa, né? Ou seja, a nefesh de quem falar, né? A nefesh de quem cometer qualquer transgressão contra um outro ser humano, essa alma, né? Porque é a alma que peca, não é o corpinho humano que peca, não é o átomo que está no corpo humano que peca, né? Quem peca é a alma, é a consciência da pessoa, né? A consciência da pessoa é que peca, é a alma que peca. E essa alma, então, vai estar sob culpa e vai se ver com o Eterno, vai ser julgada no Hayom Mishpat, no dia do juízo. Então,
deve-se evitar isso. Por quê? Porque o Eterno nos fez todos iguais, Nefesh, Tahat, Nefesh. Né? Então, nós somos todos iguais. E se um fala ou comete qualquer transgressão contra o outro, ele está transgredindo contra quem? Né? Contra quem que ela está transgredindo? Quando alguém fala mal do seu filho, você está falando mal de você, da sua educação, da educação que você deu. Então, está falando mal contra você. Então, quando alguém comete uma transgressão contra o próximo, né, ele está transgredindo contra o Eterno. E aí é que a gente tem que sempre ter isso em mente, né? Quando se fala mal de alguém, se está falando mal do Eterno. Quando se comete algum ato contra alguém, se está cometendo contra o Eterno. Né? E você certamente não vai querer que o Eterno fique, né? Que o Eterno fique contra você, que a tua alma, né, não esteja em culpa com o Eterno. Mas não tem jeito, quando você fala mal de alguém, você está falando mal do Eterno. Quando você prejudica alguém, você está prejudicando o Eterno. Né? Quando você também fala bem de alguém, você está falando bem do Eterno. Quando você está ajudando alguém, você está ajudando o Eterno. Então, nós sempre temos que pensar nessas duas maneiras. Se fizer o bem, né, para alguém, você está fazendo ao Eterno. Quem dá aos pobres empresta a Deus, diz no Provérbios. Né? Então, quem dá aos pobres empresta a Deus. Por quê? Porque está fazendo um agrado, fazendo um bem para o Eterno. Então, quando faz mal, também faz mal ao Eterno. Então é isso que a gente tem que pensar. Você vai xingar o teu próximo, vai xingar alguém que te fez alguma coisa ruim, você vai xingá-lo, na verdade você está xingando o Eterno. Né? Então o que você tem que fazer? É dar a outra face, ou seja, a pessoa fez alguma coisa contra você, né? Você entende, né? E você não comete o mesmo erro, não paga com a mesma moeda, ao contrário, né? Como vimos ontem, né? Pague sempre o mal com o bem. É isso que você está fazendo, porque quando você faz por alguém, você está fazendo pelo Eterno. Então, é muito importante, né, que você sempre lembre disso, você sempre lembre que quando você faz algo por alguém, você está tendo como um avalista, né, como um fiador, o próprio Eterno. Então, o Eterno que vai te pagar, o Eterno que vai te devolver, né, seja uma coisa boa, né, seja uma coisa boa que você faz com o teu próximo, ou seja uma coisa ruim. E uma coisa que é importante é você sempre perdoar o teu próximo. Né? E fez alguma coisa contra você, você perdoa. Porque quando você perdoa o teu próximo, né, o Eterno que vai te perdoar. Assim disse Yeshua, se você não perdoar o próximo, o Eterno não te perdoará. Se você perdoar, quem está te perdoando é o Eterno. Então você não pode negar um perdão ao próximo. E é muito importante a gente pensar no que é o perdão. Né? O perdão sempre é algo que atinge aquele que perdoa. Porque a pessoa que pede perdão, né, ela pede perdão e nada vai acontecer com a sua vida, a menos que ela pare de transgredir, que ela pare de errar, que ela realmente se redima. Né? Mas quem dá o perdão é quem tem uma benesse. Quem dá o perdão é que recebe um prêmio. Né? O prêmio vem para aquele que perdoa, porque aquele que pede perdão errou, pede perdão e continua errando, e pede perdão e continua errando, nada é acrescentado à sua vida. Né? Mas aquele que dá o perdão é esse que vai ter um bem para ele. Por quê? Quando você não perdoa, quando alguém te faz alguma coisa e você não perdoa, você fica remoendo aquilo dentro de você. Né? Você fica levantando mais situações em que aquele ruim aconteceu, e isso vai crescendo dentro de você, tomando proporções alarmantes, e você acaba virando inimigo do outro, odiando o outro. Né? É daí que vem o ódio, né? O ódio um pelo outro, muitas vezes não sabe nem onde começa, mas começa justamente porque faltou um perdão. Né? E isso vai crescer, isso vai tomar proporções muito grandes, e vai fazer com que você se torne inimigo do teu próximo, querendo prejudicá-lo mais à frente. Então logo alguém faça alguma coisa com você,
né, que você não goste, vá lá, converse com ele, resolva essa situação. Não quer dizer que vai voltar a ser o que era antes, a sua vida não vai ser igual ao que era antes, vocês dois vão ter aí uma distensão, né, dependendo da transgressão, né, e dependendo de quantas vezes esse pedido de perdão é solicitado, de quantas vezes essa transgressão é solicitada, é feita, né, você deve perdoar, né? E se for o caso, não se relaciona mais com a pessoa, mas não vai desejar o mal àquela pessoa, não vai desejar que aquela pessoa se prejudique, não vai fazer nada contra ela, né? Então, é sempre estar atento com esse perdão, porque o perdão vai agir dentro de você, dentro do teu coração. Verso 7. Verkavu et hatatan asher asu, vereshiv et ashamor. Vahashmishto Yosef alav venatatan la asher asan lo. E confessará o pecado que cometeu e fará a restituição plena pela culpa, e sua quinta parte acrescentará a Yosef, né? Yosef aqui, na verdade, não é o nome do filho de Jacó. Na verdade, aqui Yosef é a palavra acrescentar, né? Então, todos os nomes em hebraico, todos os nomes de pessoas em hebraico têm a ver com algo, com alguma situação, algo que aconteceu a essa pessoa. Então, Yosef aqui significa acrescentar. Esse 1/5, né, essa quinta parte, que seria 20%, será acrescentado a ela e presenteará a vítima, ou seja, é uma restituição, né? Sempre que há um perdão, né, sempre que há algum perdão, tem que haver a restituição. Não basta simplesmente a pessoa fez alguma coisa contra você, te prejudicou, na verdade prejudicou o eterno, ela pede perdão, você perdoa e fica por isso mesmo. É como no caso lá de alguma coisa que ele estragou, que era seu, você emprestou um livro, ele estragou, né, pediu perdão, você perdoou. Não, realmente acontece, muitas vezes o livro se estraga, o livro cai, alguma coisa cai em cima do livro, né, mas ele tem que te restituir, não pode ficar elas por elas, porque se você deixar ficar elas por elas, amanhã vem novamente, acontece a mesma coisa, depois acontece uma outra coisa semelhante, né? E aí você vai acabar ficando prejudicado e você vai, então, em algum momento, né, querer se vingar disso, querer que alguma outra pessoa faça uma restituição e vai acabar prejudicando uma outra pessoa, né? Você vai ficar tão irado, né, que vai levar isso para um outro. Então, sempre que fizer algo, sempre que cometer uma transgressão, peça perdão, né, e restitua, né, pague por aquilo que você prejudicou, daquilo que você prejudicou o teu próximo. E Yeshua foi aquele que nos ensinou, né, de uma forma muito brilhante, tudo isso que a Torá está nos trazendo, né? As palavras que a gente coloca aqui não são suficientes para mostrar, né, o que Yeshua nos mostrou. Vamos ver o que ele diz no Sermão da Montanha. Alken efo ki takriv korban al mizbeach vlibicha yaged lecha shank ki devar chiv leachicha imach, né? Então, aqui está dizendo, quando apresentares o teu corban sobre o altar, e o teu coração disser para você no altar, ali, naquele altar, da palavra ríspida,
por teu irmão, né, da palavra ríspida que você tem contra seu irmão ou do seu irmão contigo, né, nós vamos ver o que ele vai falar. Mas então nós vamos esclarecer aqui o que é Corban. Né? Quando você apresentar o teu Corban, ou seja, você está arrependido, né, você vai pedir perdão ao Eterno, então você vai levar um animal, né, você vai levar um animal para o Mishbeach, para o altar de sacrifício, e esse animal vai ser sacrificado para tirar os teus pecados, para tirar as tuas transgressões. Né? E aí, lá no altar, né, o teu coração diz que você está em desentendimento, né? Você teve uma discussão com o teu irmão, não é o teu irmão de sangue, é o teu irmão, o teu próximo, né? Qualquer pessoa. Né? Você tem um desentendimento, alguma coisa que não houve perdão, alguma coisa que cresceu, né? Um desentendimento ali que virou uma inimizade, um ódio no coração. Né? E aí não adianta você querer pedir ao Eterno, né? Apresentar um corban, um animal que vai substituir você. Não adianta você apresentar um animal para o Eterno se você está brigado com o teu próximo. Porque quando você briga com o teu próximo, você briga com o Eterno. Então você vai apresentar o teu corban por uma coisa, mas você tem um débito com outra coisa. Então não vai ser, né, não vai receber essa bênção do Eterno, esse corban vai morrer, vai ser um animal morto, né? Vai ser um animal morto, morto à toa, né? Não vai ser um animal morto e não vai ter sentido nenhum, não vai ter significado nenhum. E a gente tem que entender aqui que as traduções elas trazem, quando você for apresentar o teu presente, a tua oferenda no altar, né? E muitas vezes se pensa que oferenda no altar é colocar aquele dinheirinho lá no altar de uma congregação qualquer, né? Não é isso, né? O corban na escritura, aquele que faz a remissão do teu pecado, é sempre um animal, porque tem que se verter sangue. Quando há uma transgressão, tem que se verter sangue. Não vai verter o teu próprio sangue, né? Porque aí seria assassinato, você vai se premeditar que vai ser morto no altar. Né? Você está cometendo uma transgressão maior. Mas aí você vai colocar a mão na cabeça do animal e degolar o animal. Você vai degolar o animal mostrando que ele está levando todos os teus pecados. Né? Foi o que foi feito com Yeshua. Né? Ele foi morto para levar os pecados das pessoas. Mas se você ainda guarda no teu coração uma discussão com o teu próximo, a morte de Yeshua foi só a morte de um inocente. Né? Então você tem que, né, se redimir desse erro. E não é levando um dinheirinho, não é levando nenhum presentinho lá para o altar, porque não é isso que redime uma transgressão. Então Yeshua continua. Hanashan korbanecha lifne hamizber vilecha hitrapes uhav achicha veas bo vachakrev korbanecha. Deixe o corban diante do altar, ou seja, se você levou uma ovelha ou um bezerro, amarre lá próximo do altar, deixa alguém tomando conta, né? Vá e humilhe-se, importune o teu irmão, então venha e apresente o teu corban. Porque Yeshua foi aqui muito incisivo, né? Vai lá, incomoda aquela pessoa que você tem algum problema com ela, que tem uma inimizade, que tem um ódio surgindo ali. Vai lá, converse sobre o problema, né? Por isso que a gente não deve deixar os problemas crescerem, né? Se desentendeu, vai lá, conversa logo, para que isso não se torne um castelo, né? Um castelo de uma coisinha, uma bola de neve que nasce pequenininha e aumenta, e você, na hora que vai resolver, vai importunar, vai incomodar, vai ser uma discussão, né? Porque até chegar ao momento do perdão vai demorar muito tempo. Então faça isso logo no início. Percebeu que fez mal a alguém, que cometeu algum erro, falou alguma coisa que não devia, vai lá e resolve, né? Resolve com o teu irmão. Então Yeshua diz aqui, deixa o teu corban, não adianta você sacrificar o animal. Deixa o animal ali,
vai lá, resolve essa pendenga, né? Resolva esse problema com o teu próximo e volte, né? E aí sim você apresenta o teu corban. É nesse momento, né? Nesse momento que você vai ter perdão. Se não fizer isso, esse animal vai morrer, né? Inocentemente, vai ser um derramamento de sangue sem motivo nenhum, né? Um derramamento de sangue de um inocente, um animal que vai ser morto por nada, não vai ter nenhum sentido esse animal ter sido morto. Então, voltando para Shemot, né, capítulo 22, verso 20. Veger lotone velo tihatsenu kigerim haitem be'eretz mitzrayim. Não engane, né? Não engane e não oprima o estrangeiro, pois estrangeiros vocês foram na terra de Mitzrayim, né? Na terra de Mitzrayim você foi estrangeiro. Então você tem que sempre respeitar o estrangeiro, né? Respeitar quem é o estrangeiro? É alguém que mora num outro país? Não, é qualquer pessoa que não está no teu dia a dia, qualquer pessoa que você não conhece, qualquer pessoa que venha de fora, de um outro estado, de uma outra cidade, de um outro país, né? Alguém que tem uma necessidade, não conhece aqui, não sabe o que precisa de ajuda, né? E aí você não trate ele como uma pessoa que não é da terra, não trate como uma pessoa que é estranha, não trate essa pessoa com maldade, né? Não trate a pessoa com grosseria, porque quando vocês estiveram em Mitzrayim, primeiro como estrangeiros e depois como escravos, né? Vocês viram como é que é ser tratado dessa maneira, né? Então, não faça da mesma maneira, não pratique da mesma forma. Sempre lembrando aqui, né, que nós vimos as 8 comparações ontem, né? Nefesh tahat nefesh, né? Você é igual ao teu estrangeiro, ele está em outro lugar, nasceu em outro lugar, né? E ele é uma pessoa, ele é uma alma como você, tem os mesmos direitos à vida, tem o mesmo direito à alimentação, tem o mesmo direito a descobrir o mundo, né? Tem o mesmo direito à saúde que você tem o mesmo direito a criar, produzir como você tem, né? Tem o mesmo direito a se movimentar, a ir para um lado e para o outro, né? Essa forma do mundo de ter vários países, várias nações, realmente é um empecilho muito grande, porque as pessoas acabam sendo sempre estranhas, né? Você viaja para algum país, você gosta de ser bem tratado, você gosta de ter as informações certas, né? Então, se você gosta disso, faça a mesma coisa pelo estrangeiro que te procura. Não dê uma informação errada, não mande para o lugar errado, não faça alguma coisa errada, acolha ele como se ele fosse um teu irmão de sangue, um teu irmão que está ali, né, do teu lado, que fosse aquela pessoa que convive com você todos os dias e que você trata bem como se fosse o teu filho, né? Kol almaná veiatom loteanum. Não trate, né? Toda viúva e órfão não devem ser maltratados. Você não deve maltratar aquela pessoa que não tem um pai, uma mãe para cuidar, para ensinar, né? Aquela pessoa que está largada no mundo, ou aquela viúva que não tem como sobreviver. A gente tem sempre que lembrar que a viúva naquela época, se ela não tivesse filhos, ela não tinha herança, ela não tinha dinheiro, ela não tinha o que comer, ela não tinha o que produzir. Então você deve tratar bem, você deve tratar com amor, com cuidado. Inha anete aneoto ki intzaok itzak elai chamua eshma tsakato. Se tratar mal e se exclamarem a mim, eu ouvirei o seu clamor. Então, quando você... Novamente o Eterno está dizendo aqui, né? Novamente não, a gente está falando aqui o que a gente vai ver lá em Bamidbar, né? O Eterno está dizendo, se você tratar mal, né, quem vai ouvir o clamor deles serei eu, ou seja, se você tratá-los mal, eles vão reclamar comigo e eu vou ouvi-los, né? Por quê? Porque o Eterno
vai então, né, vai então cobrar de você por esse tratamento ruim que foi dado a essas pessoas que estão nessa condição. Verhará api ve'ahagati etchem beharev ve'hayu neshechem almanot uvnechem yetomim. Minha ira se acenderá e eu matarei a espada, mas suas mulheres serão viúvas e seus filhos ficarão, né? Seus filhos ficarão sem o pai. Ou seja, a vingança do Eterno é bastante forte, né? Por quê? Porque ele fez todos nós iguais, ele fez todos nós da mesma maneira. Então ele não permite, né? Ele não permite que a gente trate, né? A gente trate aqueles menos favorecidos de outra forma, né? A gente trate aqueles menos favorecidos de uma maneira ruim, de uma maneira perversa, não reconhecendo que eles são seres como nós, né? Então, é importante que a gente tenha sempre esse cuidado, né? E você vai ouvir o tempo todo que não deve ser assim. Muita gente vai dizer, não, o estrangeiro, ele vem aqui tirar o nosso trabalho, ele vem tirar o nosso dinheiro, ele vem aqui tomar conta daquilo que é nosso, ele chegou agora e já tá aí se achando, né? Então, sempre há pessoas que levantam esse problema, que levantam esse questionamento e tentando fazer com que você se desvirtue do ensinamento da Torá, né? Tentando fazer com que aqueles que são, né, menos preparados, aqueles que não estão no caminho do Eterno, aqueles que não ouvem a palavra do Eterno, sejam guiados por esse sentimento de ódio, de raiva, de inveja, de toda essa maldade que vem junto com as palavras dos ímpios, né? Então, nós temos sempre que prestar atenção nos ensinamentos da Torá. Os ensinamentos da Torá, sempre que você tiver alguma dúvida, né, procure o ensinamento da Torá. Porque é a palavra escrita, é a palavra que foi dada pelo Eterno a Moshe. Moshe, então, redigiu isso, né, e trouxe para nós, né, para que a gente ouça essa palavra. E ele não deu para qualquer outra pessoa, ninguém tem procuração para falar o nome do Eterno. O que muita gente faz, né, faz até os dias de hoje. Então, é importante você ter sempre claro, né, que os ímpios vão aparecer e vão distorcer a palavra do Eterno, né? Os ímpios vão torcer, né? Torcer, na verdade, torcer e distorcer a palavra do Eterno para que você, né, tome caminhos bem diferentes do que ele está ensinando. E aí você vai assumir como inimigo o próprio Eterno, né? Então aí você vai estar em maus lençóis. Então, procure sempre ouvir alguma dúvida, não ouça o que os ímpios te dizem. E o Eterno diz isso, né? O Eterno diz isso para você. O Eterno diz: Lotzá, não sustente, não Lotzá, Shema, chave, não sustente, não dê ouvidos, né? Não dê ouvidos a algo que estão falando, né? Que estão falando sobre qualquer coisa, sobre qualquer pessoa, seja estrangeiro, seja viúva, seja o órfão, ou seja o teu próximo, né? Não preste atenção na boataria, não preste atenção em tudo que falarem, né? Shema shav al tashet yadecha in rasha lichiot et hamas. Então, aqui está dizendo, não sustente ouvindo boatos, não coloque tuas mãos com o ímpio para produzir um testemunho violento. Então, aquele que ouve uma maldade, aquele que ouve alguém falando mal de uma outra pessoa, aquele que ouve alguém produzindo algo ruim contra o seu próximo, ele é um testemunho violento que está sendo feito, né? Então, esse testemunho violento é que vai fazer com que o desentendimento cresça, a maldade cresça, as transgressões aconteçam na nossa vida, né? Então, não sustente ouvindo, ou seja, não sustente ouvindo
o que as pessoas estão falando. Que quando você sustenta o ouvido, né? Lotissachemar, sustentar ouvindo, é quando você presta atenção numa conversa que não te interessa. Né? Presta atenção numa conversa que não te diz respeito. Presta atenção numa conversa que estão levantando algum falso testemunho contra alguém, algum testemunho que vai levar para uma distensão, para produzir algo violento, ou seja, uma maldade. Alguém te fala alguma coisa de alguém, né? Se afaste, não queira nem ouvir, não queira nem prestar atenção, né? Por quê? Porque você pode até não levar para frente naquele momento, mas dali a algum tempo, né, uma outra situação vai acontecer, como você ouviu, você vai acrescentar aquilo numa conversa, vai acrescentar aquilo numa situação, vai acrescentar aquilo contra aquela pessoa. Né? Então é um fogo que vai estar queimando, né, queimando o celeiro daquela pessoa, ou seja, destruindo a imagem daquela pessoa, e você está ajudando, né? Você está atacando, ajudando a atacar fogo desse celeiro. Então não faça isso, não sustente. Quando estão conversando sobre alguém, se afaste. Né? É a melhor coisa, você se afasta, porque aí você nem ouve. Né? Então, não levar adiante a Lashon Hará, a mentira, né? A mentira que está sendo contada ali sobre uma outra pessoa. Se você tem algo contra alguém, né? Se você tem algo que alguém te magoou, converse com aquela pessoa, não converse com uma outra, não converse com uma terceira sobre ela, conversa sempre com ela. Se ela não estiver presente, você não fala sobre ela, né? Não fala sobre aquela pessoa que está ausente, não fale sobre qualquer pessoa que esteja ausente. E lembre-se sempre que a Lashon Hará sempre existiu, né? Desde antigamente, desde a época de Noah, né? Sempre existiu a Lashon Hará. As pessoas gostam de falar do outro, gostam de comentar alguma coisa que aconteceu, né? Mas hoje em dia, com esse advento da mídia, da velocidade que as mídias têm, né? De você fala alguma coisa aqui e rapidamente alguém do outro lado do mundo tá vendo e está passando para frente, alguém dá um like, né? Like é muito bom. Aí isso aqui realmente é verdade, manda para frente, manda para frente. E hoje as pessoas acham que descobriram uma forma de uma forma nova de mentira, que é a fake news, né? Mas a fake news sempre existiu, a mentira sempre existiu, né? Um nome pomposo de hoje, mas que existe desde todo sempre. Agora a diferença é que vai muito rápido, então não mande, não retransmita, não dê um compartilhar de nada que seja para fazer mal a qualquer pessoa, né? Falar mal de qualquer pessoa, ou mesmo colocar aquela pessoa numa situação humilhante, né? Porque muitas vezes é isso que acontece, né? Algo engraçado, né? Algo revestido de engraçado, que está falando mal de alguém, que está mostrando alguém numa situação humilhante, e isso é passado para frente. Isso é uma forma de agressão, né, de humilhação, de fazer mal àquela pessoa. E lembre-se, sempre que você faz mal a alguém, você está fazendo mal ao Eterno. Né? Então, é muito importante ter isso claro, né? Já tem milhões de visualizações, então deve ser verdade. Não é verdade, não quer dizer nada, né? A coisa não é porque muita gente gostou, porque aquilo é bom. Muita gente gosta de muita porcaria, né? Se você olhar aí no mundo, nos produtos de consumo, né? Os produtos muito consumidos são os mais prejudiciais à saúde. Então é só fazer essa avaliação. O que todo mundo gosta, nem sempre, né? A maioria das vezes não é bom. Né? E a gente vê várias situações em que situações são criadas por pessoas, né? E crescem de uma tal maneira e outros vão entrando porque já tem muita gente fazendo aquilo, então aquilo é importante, aquilo é bom, aquilo é certo, né? E entram fazendo a mesma transgressão, comentando a mesma coisa, e aquilo passa a ser uma verdade, né? Aquilo passa a ser a certeza. Por quê? Porque muita gente faz e então deve ser certo. Mas não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona, não é assim que as coisas acontecem, não é porque
Eu não coloquei o slide para vocês, me desculpem, mas é esse verso do capítulo 23, verso 1. Lotsa Shema Shav Altachet Yadeha In Hashalihiot et Hamas. Não produza um testemunho violento. Od Hamas, Hamas é violento, um testemunho violento. Não levante, não sustente ouvindo boatos falsos. Não coloque tuas mãos e aderra as tuas mãos com o ímpio. In Hashá Lihiot, para produzir um testemunho, um od, um testemunho, testemunho Hamas, um testemunho falso. Então, não produza um testemunho falso contra o teu próximo. Então, por quê? Não coloque as tuas mãos aqui, sempre na Torá, as mãos significam a ação, a tua prática. Então, não pratique nada de ruim contra o teu próximo. Yad e tahat yad, as tuas mãos, as tuas práticas são iguais às práticas do teu próximo. Então, não produza contra o teu próximo nada, nada que seja ruim, nada que seja para produzir algo violento. Hamas, a palavra Hamas também é o nome de um grupo, de um grupo terrorista muito violento, que conclama a mentira, que conclama o terror, que conclama a injustiça. Então, é isso que a gente tem que sempre tomar cuidado. E aqui o ímpio sempre traz esses boatos, traz essas mentiras, traz essas histórias que vão fazer você acreditar e levar para frente e aí produzir situações ruins. E essa forma de agir vem desde sempre, ela sempre aconteceu, ela sempre existiu, e a Torá desde sempre vem combatendo, vem dizendo não faça isso, não siga isso, não siga esses testemunhos violentos, porque esse testemunho violento é o que provoca toda a distensão, toda a confusão no nosso mundo. O ímpio usa muito isso para afastar as pessoas da verdade, do conhecimento que está na Torá. Porque quando as pessoas começam a estudar a Torá e começam a perceber que ela não traz aquilo que os ímpios pregam, as pessoas começam a tomar um novo rumo na vida, a se afastar desses ímpios, e os ímpios então ficam revoltados porque estão perdendo um espaço de conquistar mais poder, mais dinheiro, de fazer com que as suas religiões sejam sempre muito bem frequentadas, muito cheias de pessoas que vão levar dinheiro para elas. Então, isso sempre existiu. E é importante a gente sempre salientar o que é o ímpio, porque eu estou falando aqui de ímpio, a Torá fala de ímpio. O ímpio não é só um mentiroso, só aquele que tem maldade no coração. Na verdade, o ímpio é aquele que conhece os ensinamentos, conhece a Escritura, e mesmo assim ele faz com que seja usado uma distração, que sejam mudadas as palavras, que sejam alterados todos os ensinamentos. Então vamos agora ver o que Davi Hameler nos fala sobre os ímpios, e sobre aqueles que não seguem o conselho dos ímpios. No seu Salmo número 1, primeiro Salmo apresentado do 150, diz assim: Ashirei Raish, Asher lo halach batsat hashaim, Uvederer hataim, lo amad, uv moshav, letzim lo yashav. Feliz o homem que não anda sob o conselho dos ímpios, não trilha o caminho dos pecadores e não se senta com os pecadores. Ou seja, justamente isso que a gente vem falando,
não dê ouvidos, não dê ouvidos aos ímpios. Ki im betorat Adonai repso uvtorat e ergue yoman valaila. Mas na Torá do Eterno se alegra e nos seus ensinamentos estuda dia e noite. Então é aquele que deixa de ouvir os ímpios, não quer ouvir os ímpios, não quer ouvir aqueles que vêm falar qualquer asneira, qualquer besteira contra a Torá, mas ao contrário, ele estuda a Torá dia e noite, ele medita sobre esses ensinamentos, ele aprende esses ensinamentos, ele ouve a verdade que são trazidas nesses ensinamentos. Verhaya ke'etz shatul al paj ma'im asher pirrio e tem beito ve'alehu lo ibol ve'hol asher yaseh yatzilar. Ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro que produz seu fruto na estação apropriada e cujas folhas nunca caem. Tudo o que ele fizer, né, florescerá, ou seja, aquela pessoa que não ouve os ímpios, aquela pessoa que não se apega a esses conselhos ímpios, ela sempre vai atrair para si as bênçãos do Eterno. Tudo que ela fizer, né, tudo que ela fizer vai dar fruto, ou seja, vai ter um bom resultado, as suas flores vão florescer, né? Então tudo que ele fizer vai ter uma boa produção. Tudo que a sua mão, sua iad, né, produzir, será um bom produto. Lohen Hashaim Kiim Kamotz Asher Tifdefnu Ruach. Quanto aos ímpios, são como o joio que o vento espalha, né? O ímpio é justamente o joio, né? O joio e o trigo são semelhantes, você não sabe o que é o joio, né? O que é o trigo, ou seja, aquele que se parece com o pão que é verdadeiro, mas não tem nada dentro de si, né? Você só vai ver quando jogar na eira, quando jogar para o ar, né? E o vento carregar o joio. Por quê? Porque ele não tem peso, ele não tem estrutura, ele não tem fundamento, ele não tem nada, né? Ele é uma palha seca. Então isso vai ser espalhado pelo vento, vai ser destroçado pelo vento. Alken lo yakunu reshaim bamishpat verhataim ba'adat tzadikim. Não resistirão ao julgamento. Então, no Hayom Mishpat, eles não resistirão. Por quê? Porque só tem maldade, só tem transgressões no seu coração. Nem os pecadores na congregação dos justos, ou seja, todos aqueles que cometem as transgressões dadas pelos ímpios, né, vão se safar, vão estar junto com eles. Que Yoder Adonai Derer Tzadikim Vederer Reshaim Toved, pois o Eterno favorece o caminho dos justos, enquanto os ímpios os conduz à ruína, né? Então, é isso que acontece com os ímpios, né? Os ímpios vão ser destroçados, vão ser jogados ao vento, vão ser massacrados, né? Então, você deve sempre se afastar, né? Afastar do conselho daqueles que trazem uma roupagem de poderosos, de pessoas que têm conhecimento, de pessoas que têm inteligência, que se dizem representantes do Eterno, mas que vêm somente ensinar coisas erradas, só vêm ensinar mentiras, só vêm trazer mentiras para você, né? E muitas mentiras aparecem sempre, estão sempre à nossa volta, principalmente você que está no caminho de Teshuvá, que está buscando entender a Torá, que está estudando a Torá, né? Você vai ouvir muito isso. Não, mas a Torá já foi abolida, né? A Torá traz uma história muito bonita, muito interessante, mas não vale mais. Aquilo valia, essa história valia naquela época, né? Valia naquela época, mas hoje já existe, né? Muitos autores trazem estudos fantásticos que sobrepõem a Torá. A verdade
isso é um conselho ímpio, né? Se afaste desse conselho, porque a Torá é que traz a verdade dada pelo Eterno, né? Toda a verdade vem da Torá. Se afaste dessas mentiras, se afaste desses pensamentos que só levam para o desentendimento, para que levam apenas a fazer com que você se afaste desse ensinamento do Eterno. Lo tiré ahare rabim, né? Lechaot velo ta'aneh, al-chiv lintot ahare rabim lehatot. Não siga a multidão, né? Rabim, multidão, rabim, né? Muita gente, muita gente junto. Ela não está certa, né? Então essa multidão, ela não está certa. Ela geralmente ela é conduzida por algumas pessoas, né? Que conduzem a multidão, fazem a cabeça da multidão e te afastam do que é verdade. Não responda sobre uma discussão, sobre uma contenda, não entre numa discussão. A Torá não deve ser discutida, né? Você não deve tentar mostrar para alguém que não tenha um real interesse, que não queira aprender, que os ensinamentos da Torá são verdade ou não. O dia que ela tiver essa vontade, o dia que ela tiver esse interesse, ela vai estudar. Não queira defender a Torá não precisa da nossa defesa, né? A Torá precisa da nossa prática, né? Você que confia na Torá não precisa entrar em discussão com ninguém, né? Você não precisa discutir, tentar fazer com que alguém aceite a Torá no seu coração. Isso não funciona, né? A Torá não é assim, a Torá não foi escrita para isso, né? Ela foi escrita para ensinar aquele que a busca, né? Aquele que abre o seu coração e diz: eu quero amar ao Eterno, eu quero servi-lo para todo sempre, né? Eu quero ser seu servo para todo sempre. E não por obrigação, né? Não é escravidão, é sempre servidão. Então, não siga a multidão. A gente vê aí, né? Ultimamente a gente viu aí vários exemplos de pessoas que seguiram uma multidão e fizeram muita coisa errada, né? Promoveram aí um problema sério aí no nosso país recentemente. Houve uma confusão aí por conta de pessoas que foram atrás de algumas que as conduziram para uma confusão, né? E muitos achando que estavam fazendo uma coisa correta. Então, geralmente, a multidão, né? A multidão segue aqueles que trazem ensinamentos incorretos. Então não siga aqueles que não trazem a verdade. Agora a Torá começa a trazer um novo assunto, né? Ela vai nos trazer aqui vários mishpat, né? Vários mishpatim para a gente ir aprendendo. E você tem que lembrar sempre que na Torá não havia pontuação, né? Vírgula, parágrafo, travessão, nada disso, né? Então ela falou de você não seguir o conselho dos ímpios, de não seguir a multidão, e agora ela vai falar sobre justamente a equivalência entre as almas, porque toda a equivalência entre as almas, né, a alma tahat nefesh, isso vem sendo trazido desde ontem, né? Todos esses ensinamentos sempre têm como pano de fundo justamente essa segunda tábua que fala da nossa relação com o nosso próximo. Então o Eterno está mostrando aqui todas as situações possíveis, né, para que você não se deixe levar pelos ímpios e para que você não se deixe levar por informações erradas, informações incorretas. Então, temos aqui Vedor lo terdar berrivô, né? Um pobre não será favorecido na disputa. Por quê? Nefesh tahat nefesh, né? O pobre, ele é pobre, ele tem necessidade de algumas coisas, né? Mas não é por isso que ele vai ser favorecido se cometer uma transgressão
Assim como o rico também, né? O rico também não deverá ser favorecido porque tem dinheiro e pode pagar um suborno, né? Pode favorecer aquele que está julgando mais à frente. Então, o Eterno diz isso, né? Se quem está errado tem que pagar pelo seu erro, né? Tem que pedir perdão, né? E fazer a restituição daquele seu erro, seja pobre ou seja rico, né? E você tem todas as condições, né, para evitar cometer qualquer dessas transgressões, para evitar cometer algum erro dessa forma, né? Então, a justiça tem que ser sempre cega, a justiça não pode favorecer um porque é pobre, ou favorecer o outro porque pode trazer alguma benesse. Também não pode prejudicar o rico só porque o rico tem que ser prejudicado, porque certamente ficou rico porque roubou. Você não tem que julgar, né? Quem julga é o Eterno, quem aplica a penalidade será o Eterno. Se ele está correto, ele tem que ser tratado dessa maneira. Se o pobre está correto, ele tem que ser tratado dessa maneira, mas não por pena ou não por raiva, né? Não pode ser tratado dessa maneira. Aqui é um assunto que nós já discutimos um pouquinho ontem. Kitigfachor ouvir oiverha o hamorô toe hashev teshivnelo. Quando se deparar com o boi do teu inimigo, o inimigo é aquele que te odeia, aquele que em algum momento surgiu um problema, né, não foi resolvido e uma raiva, um ódio começou a crescer no coração, né? Então, um inimigo, teu inimigo, ou seja, aquele que te odeia, não é você inimigo dele, mas ele é o teu inimigo por algum motivo, talvez você saiba, talvez você não saiba, né? Mas ele te trata mal, ele te espezinha, ele não gosta de você, ou ele diz que não gosta de você, mas você vê o jumento dele, né? O boi ou o jumento dele perdido, então diz, retorne a ele, retorne esse animal a ele, mesmo que ele te odeie. Mas é muito comum a gente pensar diferente. Não, se ele me odeia, então eu quero que o boi se perca mesmo, eu quero que o jumento dele suma, né? Vou até aproveitar e esconder para que ele não ache, mas não é assim que a Torá ensina, né? A Torá sempre ensina a amar o teu inimigo, né? Você ouviu aí, né? Você ouviu que disseram que Yeshua disse, né? Disse que a Torá falava sobre odiar o teu inimigo, mas isso não são palavras de Yeshua, né? Isso são palavras de ímpios que colocaram na boca de Yeshua, falaram e disseram que ele falou. Ele nunca falaria uma mentira dessa, ele nunca falaria contra a Torá, né? Então, é muito importante que você entenda, né, que a Torá traz toda a resposta, traz todo o entendimento. Se tem dúvida, procura na Torá que você vai ver o que foi escrito, né? Mas procura na Torá em hebraico, porque numa tradução você vai ver a pessoa traduz nos dois trechos, tanto no texto da Torá como no texto dos Ketuvim Natserim, né, o mesmo erro, e aí você vai achar que está errado, mas leia no texto no original, no hebraico, né? E é importante também salientar aqui que muitas vezes se coloca, em vez de inimigo, se coloca o teu adversário, se colocam como Satã, né? Satã, que é o grande inimigo de todos os mundos, mas a palavra Satã, ou Sotem, na verdade significa um adversário, um opositor. Satã é aquele que foi colocado dentro de você para desafiar você a se tornar uma pessoa melhor, para você se tornar um ser melhor. Satã, vou te dar uma comparação, né? Imagine que um cidadão aí se torne um time de futebol, vamos supor aí, um time de futebol, não vamos falar de luta aqui, porque não. Mas um time de futebol ele vai treinar para um campeonato. O que ele faz? Ele chama um outro time para jogar contra ele. Por quê? Porque ele precisa testar a sua técnica, joga o titular contra o reserva. Para quê? Para que seja um adversário que vá, então, desenvolver a técnica do jogo, para que quando ele for jogar com outro adversário, né, ele já esteja treinado. Ou é o sparring, né, do lutador de boxe, que é muito mais
mais fácil da gente entender, um sparring não é um adversário, não é um inimigo, ele é um adversário, ele é aquele que entra no ringue para te treinar, para te desenvolver, para que você desenvolva a sua técnica. E Satã dentro de nós é exatamente isso, né? Ele está aí para você desenvolver as suas habilidades, para você desenvolver a prática da Torá dentro de você. Né? O inimigo é aquele que te odeia, o adversário é aquele que te desenvolve. Né? É diferente, é muito diferente, e as pessoas têm um medo enorme, né? Porque foi traduzido, foi feita uma imagem sobre esse adversário como sendo o inimigo, mas não é dessa maneira que a Torá ensina. Né? A Torá nunca mandou, né, odiar o inimigo. Né? A Torá nunca falou isso, a Torá nunca ensinou isso. Né? Então, a Torá sempre ensinou a você não pagar o mal com o mal, você sempre pagar o mal com o bem. Né? Então, pensa como é que vai ser aqui nessa situação. Né? Você achou o boi do seu inimigo e é daquele que te odeia perdido, você pega esse boi e conduz para ele, fala: fulano, esse teu animal estava perdido e eu trouxe ele aqui para você. A pessoa vai parar e pensar certamente: poxa, aquele fulano ali, eu tinha ele como inimigo, mas ele está me ajudando, eu devo estar com o pensamento errado, e possivelmente essa contenda vai se dissipar, né? Essa contenda vai se acabar. Então, é muito importante que quando você faz pelo teu próximo é muito fácil, né? Você faz para quem você ama é muito fácil, mas você fazer por aquele que é teu inimigo é muito mais difícil, e é nessa hora, né, que ele vai mostrar certamente um reconhecimento muito maior. Próximo verso: Kitire Hamor Sonahar Hovetz Tahat Masal Vechalalta Meazov Lo Azov Ta Azov Imo. Quando vires, ou seja, lá no futuro, lá na frente, quando vocês estiverem na terra prometida, o jumento de alguém que te odeia, do seu inimigo, aquela pessoa que não gosta de você por um desentendimento que houve entre vocês, jazendo, né? Tahat, né? Tahat, embaixo, caído, né? Caído embaixo. Né? Por quê? Porque está com uma carga muito pesada. Não passe de largo, pensando assim: não, é do meu inimigo, eu quero mais que esse animal morra, né? Quero mais que esse cidadão perca toda a carga que está sendo carregada. Não passe de largo, né? Não passe de largo. Ajude-o a livrar-se dela. Você está fazendo bem para o animal e você vai estar fazendo bem para o teu inimigo. Né? Nefesh tahat, nefesh yad tahat, yad regel tahat regel. Então você tem que sempre considerar essa frase, né? Essa frase muito mal entendida, como a gente conversou ontem, né? Uma frase muito mal entendida, que deve ser entendida que alma igual a alma, tuas ações são iguais às tuas ações, o teu olhar, né? O teu olho, a tua observação do mundo sempre tem que ser igual à observação do teu próximo, né? Todos têm direito a caminhar para onde quiser, para onde for. Né? Isso é muito importante, né? Que você tenha sempre em mente. Lotate mishpat evionka berivô, né? Brivô. A disputa, a briga, não distorça o juízo pela tua pobreza na disputa. Né? Então, quando houver uma disputa, né? Quando houver um julgamento, né? Que esse julgamento não seja distorcido porque a pessoa é pobre, porque a pessoa não tem, né? Não tem posses, porque a pessoa é uma pessoa de poucas posses. Então, a justiça ela deve prevalecer independente, né, de qual seja a pessoa, qual seja a contenda. A justiça tem que ser igual para todos. Riqueza ou pobreza não podem ser motivos para distinção. Né? A Torá não faz distinção, né, de posses, de bens, de pessoas. Né? Para a Torá, para o Eterno, todos são iguais, todos foram criados pelo Eterno da mesma maneira. Então não pode haver uma distinção de um
porque é pobre, ou do outro porque é rico, né? Nefesh, Tahat Nefesh, todos são iguais perante o Eterno. Ninguém é mais pobre ou mais rico perante o Eterno, porque quando a gente estiver no dia do juízo frente a frente com o Eterno, as riquezas e a pobreza desaparecerão, nós seremos só a nossa alma perante o Eterno, né? Nós não levaremos nossos bens materiais, porque isso tudo fica aqui, né? Isso tudo fica nesse mundo, a sua inteligência, né? Os seus livros, os seus carros, as suas joias, o seu ouro, né? Tudo isso vai ficar para trás. Ou então a tua pobreza vai ficar para trás, a tua falta de qualquer coisa nesse mundo também vai ficar para trás. A alma não tem isso, a alma não carrega nada disso, né? Então é uma coisa que a gente tem que sempre estar com isso na cabeça, sempre lembrando disso. Midevar sheker tirhak venaki vetsadik al taharog ki lo atzdik rasha. Mantenha-se longe da fraude, não cause a morte do inocente e do justo, pois eu não justificarei o ímpio, né? Então, o Eterno fala aqui, né? O Eterno fala aqui, midevar, né? A mesma palavra midbar, né? Midbar, bamidbar, no deserto, midbar, né? Não fale, né? Não fale mentiras, sheker, mentira, né? Sheker, não fale mentiras, não produza mentira, né? Se afaste da mentira, né? Por quê? Porque a mentira é que vai fazer com que as pessoas se desentendam, que as pessoas não acreditem naquilo que o Eterno está trazendo, né? Vão acreditar sempre na mentira trazida pelos ímpios, né? E o ímpio não vai ser justificado, como nós vimos no Terrilim de Davi, Terrilim número 1. Então, o Eterno não vai justificar aquele que seja ímpio, né? Aquela pessoa falou a verdade a vida toda, mas aí, num determinado momento, começou a produzir, né? A produzir fraude, a falar mentiras, a falar contra o Eterno, né? Então, essa pessoa, ela vai perder tudo aquilo que ela falava antes, todo aquele mérito, e aí vai ser julgada, né? Por todas as mentiras que fala. Então, é importante você também pensar, né, nas palavras, como elas são apresentadas para nós, né? Como elas são apresentadas para nós. A Torá, ela usa o hebraico, o Aleph Beit, né, o alfabeto hebraico, ele traz um significado muito, muito interessante para a gente aprender, né, a conhecer as palavras. Por exemplo, sheker, nessa palavra sheker, mentira, né? Se você olhar aqui, essa aqui está apoiada num pezinho só, essa aqui está apoiada num pezinho só, essa shin está escrita assim, mas geralmente a shin ela é escrita dessa forma, né? Ela é escrita assim, né? Com uma pontinha só encostada no solo, né? No que a gente poderia chamar de solo. Mas dessa forma aqui nós temos 300, 400, aqui mais 100, 400 e mais 200 do resto nós temos 600, né? 600, ou seja, 600 é justamente, né, o número Hakemátria do número 6, ou seja, o número 6, se a gente pensar que aqui é a cabeça do homem, aqui é a perna, nós vemos um homem de cabeça para baixo, né, trazendo aqui o que é a mentira. Ela não se apoia, né, ela não se equilibra, ela se apoia, mas não se equilibra. Qualquer esbarrãozinho a letra cai, né, mostrando que a mentira, ela não prevalece. A mentira, ela rapidamente ela pode ser descoberta, ela pode cair, né, ela pode cair e se perder. Já Emet, a verdade, né? A verdade, você tem aqui a letra Aleph com dois pezinhos no chão, mesmo com uma barra aqui embaixo, e o Tav com as duas pernas aqui, né, ao chão. Então nós temos 441, que soma 9, né? E 9 é justamente aquele homenzinho
né, que está de pé, que está com a cabeça para cima, que está com a cabeça no eterno, né? Então é muito importante você ver que as palavras, né, já tem na sua forma, esse significado, né? E se você lembrar do primeiro verso da Torá, Bereshit bara Elohim, Bereshit termina com Tav, bara termina com Aleph e Elohim termina com uma Mem, formando já no primeiro verso da Torá a palavra verdade. A Torá é verdade, a Torá do Eterno é verdade, né? Então é muito importante você sempre acreditar na Torá, porque a Torá é verdade, né? A Torá é verdade. Conheça a Torá, conheça a verdade e ela te libertará, como disse Yeshua, né? Yeshua mostrou, né? Mostrou como ninguém a verdade que está na Torá, a verdade que te liberta, porque a mentira não liberta, né? Um pingo de mentira no oceano, ele vira um mar de mentira, né? Um pingo de mentira, na verdade, ele vira uma mentira muito grande. Não uma verdade não engolfa a mentira. Na verdade, a mentira macula toda a verdade. E ninguém. A mentira precisa de se misturar com a verdade, porque uma mentira, 100% mentira, ninguém acredita, né? Ninguém vai atrás, ninguém segue uma mentira dessa. Todo mundo segue aquela mentira que tem muito de verdade. A pessoa te conta 9 verdades, ou 99 verdades, mas aí te passa uma mentira, né? E aquela mentira muitas vezes é que vai te prejudicar. Por quê? Porque vai sujar todas aquelas 99 verdades. Veroshad lotirach, ki ha-roshad yever pikrin, veisalef divrei tzadikim, né? Não receba suborno, pois o suborno, né, a propina, o suborno, cega quem tem a visão clara, ou seja, a palavra que ia ver, né, riscar, o olho riscado, um olho que teve um corte, um olho que ficou cego, um olho vazado, um olho que não vê, né? Pikrim, que é aquele que enxerga bem. Então, o suborno cega aquele que tem visão, né? Então, aquele que tem visão clara, aquele que olha as coisas, quando ele aceita o suborno, ele passa a ficar cego, né? Porque o suborno é um bem material, um bem que engana, um bem que atrai, né? É um presente, é um brinde, é um dinheiro, é alguma coisa do sistema de Nimrod que vai fazer com que a pessoa se afaste da verdade. E aí, quando ela aceita o suborno, né, ela vai ficar subvertida, né? A causa dela, a causa da justiça que estava nela, vai se perder. E aí é como um buraco, né? Quanto mais você cava, maior fica, né? Quanto mais você tira dele, maior fica o suborno, né? Muitas vezes a pessoa que aceita o suborno, ela nunca vai ter muita dificuldade em deixar isso de lado, né? Em sair desse sistema perverso, que é o sistema de Nimrod, que escraviza muitas pessoas, né? E esse sistema usa muito o suborno. O suborno está presente, né, em todo o sistema de Nimrod. Ele precisa do suborno para se manter, para ganhar a confiança das pessoas, né? Agir em cima da confiança das pessoas. Veger lo tirhas, veatem datem et nefesh, hager ki gerim heitem be'eretz mitzrayim. Não, e o estrangeiro, né, o estrangeiro, não oprima, não angustie, o estrangeiro. E vocês conhecem a alma do estrangeiro, pois estrangeiros se tornaram a terra de Mitzrayim. Quando o povo de
de Israel, né? Quando o povo foi para Mitzrayim por causa da fome, eles se tornaram estrangeiros, eles foram oprimidos, eles foram cobrados, eles não eram dali, eles foram massacrados e depois se tornaram escravos, né? Então, a gente tem sempre que lembrar que nós estamos aqui de passagem, né? Nós estamos aqui de passagem para aprender a Torá. Então você não deve impedir que o outro tenha esse mesmo aprendizado, né? O estrangeiro que chega próximo de você tem que ser bem tratado, leve para a sua casa e o trate como um irmão, né? Você não pode tratar mal, por quê? Porque você também foi estrangeiro em algum momento, né? Você foi estrangeiro lá atrás. Mas as pessoas sempre pensam diferente. Não, eu fui estrangeiro, fui maltratado, viajei aí de férias para um país, fui maltratado, e aí quando alguém desse país vier para cá, eu vou maltratar também. Não é assim que a Torá ensina. A Torá sempre ensina a você tratar o mal com o bem, né? Então você deve esquecer que foi, você não deve esquecer como foi maltratado e sempre agir de forma diferente, né? Tratar bem aquele que te ama, né? Fazer o bem àquele que te ama, rezar por aquele que te ama, amar aquele que te ama, é muito fácil, né? Todo mundo pode fazer isso, né? Qualquer um faz isso, né? Um bandido, pai de uma criança, certamente ele faz bem para o seu filho. Mas eu quero ver você amar, né? Quem amar o seu inimigo, né? Isso aí é muito mais muito mais importante, né? É muito mais difícil, por isso é muito mais importante você fazer nos seus dias a dias. Amar o teu próximo, que extraordinário é nisso, né? Como diz Yeshua, não tem nada de extraordinário aí, você não está fazendo nada diferente do normal. Tem que fazer, lógico, tem que fazer pela tua família, por aqueles que você ama, mas tem que amar, né? Tem que pedir bênção do Eterno para aquele que você não ama, né? Novamente um novo assunto, a Torá entra num novo assunto, né? E que diz o seguinte: Veshesh shanim tisra et artzecha veasafta et tevoatá. E 6 anos semeará a tua terra e colherá o que ela produzir. Verasheviit tishemetna metena veachelu evion ve amecha veitan tohal hayat hasadeh ken taase lechach mecha lezeterah. E no sétimo, né, no sétimo ano, aqui falou de 6 anos, aqui está no sétimo ano, né, deixa descansar e não cultive sobre ela para que comam os pobres e necessitados do teu povo, e que deixem, e o que deixarem será comido pelos animais, né, pelos animais selvagens, pelos animais que vivem, que não são cativos de ninguém, né, animais do campo, né, também faça isso pela tua vinha e pela tua oliveira, tua plantação de azeitonas, né? Então, é muito importante, o Eterno diz aqui, né, que 6 anos trabalharás e no 7º ano, né, descansará a terra. Ou seja, é uma Shemitah, né? Isso se chama Shemitah, o descanso da terra, o 7º ano. Assim como a gente tem uma semana de 6 dias onde você produz o teu trabalho, tudo aquilo que é importante para a tua vida, né? Como o Eterno criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou, Ele nos deu o 7º dia para descansar e assim Ele nos dá o 7º ano para descansar a terra. Cabe lembrar que desde que o povo entrou em Israel, desde que o povo entrou em Canaã, o povo não fez isso, né? O povo produziu durante 6 anos, no 7º ano falou assim, não, eu não vou parar de produzir porque a produção está muito boa, eu vou continuar produzindo, não vou seguir isso aqui, né? Isso aqui é um conselho ímpio, isso aqui valia, né, naquele momento que a gente estava no deserto, que não estava produzindo nada ainda, né? Agora não, agora é diferente, agora está produzindo, eu não posso parar a produção. E o povo ficou
né? 70 Shemitot, o povo ficou 70 Shemitot, ou seja, 70 Shemitot são 70 anos, 70 vezes 7 anos, ou seja, 490 anos sem deixar a terra descansar. E desde então até hoje, né? Um ou outro faz isso, né? Um ou outro continua obedecendo ao Eterno e fazendo a Shemitah, mas se você olhar no mundo inteiro, né, é só destruindo, tirando da terra sempre cada vez mais, né, e a terra não descansa, e a terra está aí dando sinais de muito cansaço, né, mudando o clima, mudando recursos naturais, enfim, nós estamos sofrendo aí porque não obedecemos ao ensinamento do Eterno. E aí, esses 490 anos, 70 Shemitot, o povo foi levado justamente para Bavel, né? O povo passou em Bavel 70 anos, justamente para cumprir as 70 Shemitot, né? Que não cumpriram na sua terra, ou seja, Palal Pakad, né? Medida contra medida, me dá, Meget, me dá, ou seja, não deixar a terra descansar, então escravizar a terra, agora vão ser escravos por 70 anos, né? Deixaram de ser servos do Eterno para ser escravos de Bavel, né? Então, é dessa forma, né, que o Eterno age, que o Eterno mostra para todos, e hoje nós não aprendemos, nós vimos isso, né? Está escrito isso, né, pelo profeta Imearro, né, pelo profeta Nehemiá também, né? Nós vimos isso, né, que o profeta Nehemiá escreve no capítulo 13 do seu livro, que a causa de todos os exílios foi justamente o povo não guardar, né, não guardar o Shabat, não guardar esse tempo de descanso, o descanso que é muito importante, que o Eterno dá desde o início da criação, antes de começar o mundo a produzir. Ele já disse que era importante esse descanso. Sheshet Yamin Ta'aseh Ma'azecha Uvayom Hashevi'it Tishbot Lema'an Yanuar Shocha Vahamotecha Veinefesh Ben Amatecha Vehaga. 6 dias fará tuas obras, e no 7º dia descansarás, para que se revigore o teu boi, o teu jumento e a alma do filho de tua escrava e do estrangeiro, né? Então, é muito interessante aqui, novamente, a gente vê o Shabat, né? O Shabat que está aqui mostrando que 6 dias trabalharás e descansará no 7º dia. Então, a gente vê em toda a Torá a menção ao Shabat. Nos profetas nós vemos o Shabat, nos escritos nós vemos o Shabat, e nos escritos nazarenos nós temos o Shabat. Então, o Shabat sempre é lembrado pelo Eterno como o dia do descanso. E o descanso para você, para sua família, para os seus servos, para os seus animais, todos devem descansar, né? Todos devem descansar. E aqui é muito interessante que ele coloca, o texto fala sobre o filho da sua escrava, né? Não é sobre a sua escrava ou sobre o seu escravo, como é dito em vários trechos, né? Mas aqui diz o filho da sua escrava, porque você poderia pensar, meu servo não trabalha, né? Meu escravo não trabalha, minha escrava não trabalha, mas o filho, né? O filho pode. Não, qualquer um, né? Nefesh tahat nefesh, isso vale para todos, né? Todos têm direito ao descanso. Uvchol asher amarti alechem tishameru veshem Elohim acherim lo taskihu lo ishama al-piha. E tudo que eu disse para vocês guardarão, e o nome de outros deuses não lembrarás e não se ouvirá da tua boca, né? Então, você não deve, né? Você deve lembrar de tudo isso que o Eterno ensinou, e não deve propagar o nome de outros deuses, né? Por quê? Porque esses deuses criados pelo ser humano que segue, né, o
o sistema de Nimrod, né, ele tem esses outros deuses que dizem ao contrário, que falam ao contrário, que ensinam outras coisas, né? Então você não deve aceitar os ensinamentos desses deuses, você não deve idolatrar esses outros deuses, você deve se afastar desses outros deuses. O Eterno continua, né? Shalosh regalim tahog libashaná. Três, né? Shalosh, três regalim, caminhadas, né? Regel, pés, né? Caminhada, peregrinações. Tahog, né? Tahog, Hag é festa, né? Tahag. Então, três festas de peregrinação farás para mim, né, no ano. Bashaná, li, falar três festas, né, de peregrinação farás para mim, né, durante um ano. Ou seja, 3 vezes ao ano você deve fazer uma festa para o Eterno. Quais são essas festas de peregrinação? Né? 3 vezes ao ano são as festas que o Eterno vai dizer aqui quais são as festas. Etihag Hamatzot Shmor, né? Guarde a festa de Hamatzot, a festa da Matzah, a festa que vem junto com Pessach, né? A festa em que você não come o pão fermentado, né? A festa de Matzot é aquela em que a gente não come o pão fermentado e a gente não come o mel, né? que são símbolos da corrupção, que são símbolos da mentira, que são símbolos da transgressão aos ensinamentos do Eterno. Shivat Yamin Tohal Matzot Ka Asher Tzivticha Lemoed Chodesh Ha'aviv Ki Vo Yatzata Mimitzchaim Velo Yiral Fanai Rekan. Né? Então, a festa de Matzot guardarás, a festa dos pães sem fermento. 7 dias comerá pães sem fermento, quando chegar o tempo determinado, né? Chegar o tempo determinado, que é justamente o Moed, né? O Moed do Eterno, Moed, né? O Moed do Eterno, determinado pelo mês da primavera, né? Rodesh, né? Rodesh Haviv, mês da primavera, né? Pois foram embora do Egito durante esse período, ou seja, foi o período que marcou a saída do povo do Egito, foi justamente o momento, né, em que o Eterno marcou para iniciar as suas festas. E se você vê aqui, ó, a Matzah, né, a Matzot, né, os pães sem fermentos, se alimentar do pão sem fermento é justamente se alimentar da mitzvot do Eterno, né? Porque tirando os sinais massoréticos aqui, você tem matzot e mitzvot, né? As mesmas letras, ou seja, mitzvot do Eterno é o pão sem fermento, é aquele pão que não tem mentira, que não tem uma enganação, que não é aquela quantidade de massa que o fermento faz crescer e transforma numa coisa que não é aquilo que você realmente está se alimentando. Você está se alimentando uma mentira. Então, aqui é o pão sem fermento, mostra exatamente as mitzvot do Eterno, né? Que são perfeitas, que são leves, que são a verdade do Eterno, né? Então, você também não deve se apresentar a Ele, a sua face vazia. O tradutor colocou aqui de mãos vazias, mas não tem mãos vazias aqui, não tem a palavra iad aqui, não se apresentar de mãos vazias, né? Quando você fala não se apresentar de mãos vazias, é levar lá um presentinho, é levar uma oferenda, mas não é isso que a Torá está fazendo. A Torá está dizendo, né, o Eterno está dizendo que você deve se apresentar, né, olhar para a face dele, né, e você não vai estar vazio, ou seja, o teu coração vai estar repleto de amor, de alegria, né?
é um testemunho que você está fazendo ao Eterno, cumprindo as suas mitzvot. Verhag hakatzir bikure, maaserha asher tisha basade verhag haasif betzet hashana beasperha et maaserha min hasadeh. E a festa da colheita das primícias do teu trabalho que semeaste no campo, e a festa da saída do ano, a colheita do teu trabalho no campo, né? Então aqui nós temos essa segunda festa, né? Segunda festa que é justamente a primeira colheita, né? Então é plantado, é semeado, é plantado, né? As plantas florescem, as plantas dão o seu fruto, e aí é feita a colheita. Mas essa colheita ela tem que ficar guardada, né? Lá no celeiro, lá no celeiro, né? Que se guarda toda a colheita, e depois de 50 dias se fazem 2 pães, né? Que serão abençoados em agradecimento ao Eterno por tudo que Ele nos dá. E por que 2 pães, né? Por que não 5? Por que não meia dúzia, né? Porque 2 pães representam exatamente as 2 tábuas que o Eterno nos deu, né? Com as suas mitzvot, né? Então você faz uma festa no final dessa segunda colheita, dessa primeira colheita, e faz uma terceira festa 4 meses depois, que é justamente na segunda colheita, né? Então a gente verifica aqui que o Eterno sempre faz as festas relacionadas com a colheita, com o alimento. Por quê? Porque Ele nos fez para nos alimentarmos, e o alimento é fundamental, importantíssimo, é o bem mais precioso que nós temos nessa vida, é poder nos alimentar, é a maior riqueza que a gente tem, é poder se alimentar. E Ele que tira o pão da terra para nós, a partir do momento que a gente ara a terra, que a gente põe a semente na terra, que a gente cuida da terra, e que a gente deixa a terra descansar no momento adequado, né? E aí ele nos dá todo o alimento que vem da terra, né? Shalosh Peamim Bashaná Yare Kol Zerucha Al Pneha Adonai. 3 vezes no ano comparecerá todo macho, né, todo homem, diante da face de Adonai. Então as mulheres ficam em casa, as crianças ficam em casa. Não se trata disso, né? Não se trata de um conceito machista aqui. O que está se dizendo é que o homem que vai fazer, né, vai aparecer diante de Adonai e fazer a oferenda. E a oferenda sempre é um animal que vai ser morto, é um animal que vai ser degolado, é sangue derramado de um animal. Então isso pode chocar as mulheres, pode chocar as crianças. Por isso que isso é uma atribuição do homem, né, que é mais forte para essas situações. Não ofereça sangue, né, de meu sacrifício com pão fermentado, tampouco a gordura de minha festa deverá permanecer a noite toda até amanhã. Ou seja, nós vemos aqui, né, que não deve, né, que não deve ter o pão fermentado no sacrifício. E nós vamos ver em Vaikra também, mais à frente, nós vamos ver que além do pão fermentado não deve estar presente, né, que a massa fermentada, o pão fermentado, né, qualquer massa fermentada, também vai estar presente o mel também vai estar presente no texto, mas vai estar presente que não deve participar, né? Não deve participar do sacrifício o pão, a massa fermentada e o mel, justamente porque são símbolos da enganação, né? O pão fermentado é aquele que cresce, mas não é aquela massa que você fez, é uma massa que foi crescida pela fermentação. E o mel é doce, né? Mas ele é falso, ele não é uma fruta doce, ele é um doce, né, que foi retirado, que foi fabricado pelos animais, pela abelha, né? Mas ele traz uma enganação, ele não é, né, se você coloca um pouco de mel num café amargo, o café vai ficar doce, mas o café
foi então mascarado, foi adulterado por esse mel. Mas vamos ver isso mais à frente no livro de Vaikra, né? Nós vamos encerrar agora, faltou ainda algumas coisas a gente apresentar, realmente a gente acaba falando muito e o tempo passa e a gente não consegue abordar todo o tema, mas já deu para você aprender um pouquinho mais, né? Essa semana você estudou a Parashá Mishpatim, você viu todos os juízos do Eterno, né, relacionados com essa segunda tábua, essa tábua que traz a relação que temos com os nossos irmãos. E então, no próximo estudo, no próximo ano, no próximo ciclo de estudo, certamente você vai aprender, né? Você vai estudar, vai aprender um pouquinho mais dessa porção. Vamos então trazer agora a Birkat Kohanim com Moré Haimson. יברכך אדוני ואיש מרך יאיר אדוני פניו אליך ויחוניקה יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום וישם לך שלום יברכך אדוני ואיש מרך יאיר אדוני פניו אליך ויחוניקה יישא אדוני פניו אליך ויעשה לך שלום ויעשה לך שלום. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Resplandeça, Adonai, o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Levante, Adonai, o seu rosto sobre ti e te conceda shalom. Paz, saúde, bem-estar, prosperidade, segurança, alegria e felicidade que vem de Adonai. Shen Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua, ungido do Eterno. Amém. Elohim Meren Irmã, Elohim é fiel. Quero agradecer a todos. Quero agradecer a todos que participaram desse Shabat, né? Que o Eterno abençoe você, tua casa, tua família, toda a tua parentela, né? Shavua Tov, que tenha uma boa semana, uma semana repleta de alegria, de felicidade, né? De muitos ensinamentos do Eterno, né? Nessa semana que você tenha muitas bênçãos do Eterno em toda a tua vida. Então, para você poder acompanhar os estudos da semana, para que você acompanhe todos esses estudos, vamos mostrar para você agora a programação da semana. A programação da semana começa no domingo às 17 horas, 5 horas da tarde, com Entendes Tu o que lês, com o Leniel Oliveira. O Moré Leniel traz para você respostas de muitas perguntas que os leitores, né, que aqueles que acompanham o canal têm quando leem a escritura, qualquer parte da escritura, qualquer dúvida, né, você pode mandar para o e-mail perguntas techuvatotal, né, @gmail.com, e ele vai trazer essa discussão. Depois, às 19h30, você tem aqui no canal o estudo da Haftará da semana com
Moré Marcos Aurélio, trazendo aí então o estudo dos profetas, dos escritos, né, que estão associados à próxima Paraxá. Às segundas-feiras nós discutimos aqui com Moré Marcos Alencar, nós estudamos aqui uma parte dos escritos, alguns temas que ele traz dos escritos, né, do Tanar, para a gente aí degustar, né, um pedacinho, um pouquinho desses escritos. Às terças-feiras, às 19h30 também, nós temos o estudo do hebraico, o momento do hebraico que está trazendo as parábolas de Yeshua. Nas quartas-feiras nós continuamos aqui com o estudo do Moré Haimson, dos Atos dos Emissários, né? E nas quintas-feiras a gente tem aí um estudo de um pedacinho da Torá, onde estamos estudando o Aleph Beit, né, o alfabeto hebraico. E nós temos um programa que vai iniciar em breve, né? Em breve vamos ter um novo programa aqui, A Sua Torá, Minha Inspiração, entrevistas que a Morá quer se afastar, vai fazer com alguns dos membros do canal, né? Vai trazer algumas entrevistas para mostrar para as pessoas como é, né? Como cada um chegou ao estudo da Torá, o caminho de Teshuvá. Hoje nós já tivemos a estreia do Minha Porção da Torá, o estudo feito às 14 horas dos Shabat, né, do sábado, para fazer um grande resumo, um grande apanhado dessa porção, que é muito grande, né, muito extensa, com muitos ensinamentos. E no Shabat nós temos 3 encontros, né, que é o Kabbalah Shabat, às 18 horas, que é o Shaharit Shabat, às 18 horas de sexta-feira, o Kabbalah, às 10 horas e às 16 horas o Shaharit Shabbat e o Avit Shabbat. E todo o material que a gente estuda aqui, que a gente apresenta, as transparências, você encontra aí no Telegram, né? Nesse canal do Telegram você pode baixar todo o material, inclusive as canções, né? As canções do Moré Haimson, as canções da dupla Parvarim, né? Você pode baixar também o livro Shabat, né? Ontem, hoje e sempre, né? Então você pode baixar todo esse material aí no canal do Telegram, né? Tudo isso produzido gratuitamente para que você caminhe, né? Caminhe no caminho do Eterno. Shalom, shalom. Vou deixar você agora com a música, o Salmo 1, o Salmo que citamos aqui no início dessa porção, né? Vamos trazer o Salmo 1 com Moré Haimson. Shalom, shalom. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושב עצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו נביגם יומם ולילה אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד במושב עצי לא ישב כי אם בתורת השם חפצו ובתורתו לביגם יומם ולילה קיה של כתוב הפגל מאי אתם תהיו איתי ביתול ועלי לא יבול וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח וכל אשר עשה יצליח לכם הרשעים כי כמוך השם טוב ורוח על כן לא יקומו רשעים במשפט
וחטאים בעד הצדיקים. כי יודע השם, כי יודע השם, דרך צדיקים. כי יודע השם, כי יודע השם, דרך צדיקים. יודע דשאים טובים. אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, למשל עצי לא ישב, כי בתורת השם נפצו, ובתורתו לביגן יומם ולילה. כישלקטו לפגל מאי, אתם תהיו איתי ביתו, ועלי לא יבול. בכל אשר יעשה יצליח, בכל אשר יעשה יצליח, בכל אשר יעשה יצליח, בכל אשר יעשה יצליח. לכם הרשעים, כי כמוך השם טוב ורוח, על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעד הצדיקים. כי יודע השם, כי יודע השם, דרך צדיקים. כי יודע השם, כי יודע השם, דרך צדיקים. כי יודע דשאים טוב.